Bem, nessa videoaula, na videoaula da nossa unidade 3, nós vamos tratar do processo de gestão de riscos. O processo de gestão de risco está muito bem estabelecido, muito bem abordado no nosso texto em PDF também, no nosso Moodle, lá da nossa plataforma Moodle, mas nós vamos falar aqui de maneira geral na videoaula do panorama aqui do processo de gestão de risco, usando esse fluxograma aqui, que é o fluxograma previsto na NBR ISO 31000. A gente utiliza como parâmetro o processo de gestão de riscos preconizado na NBR ISO 31000, porque ele serviu de base lá para a aprovação ou de base para a política de gestão de riscos aprovada no MPU, através da portaria 78 de 2017. Então, por essa razão, para estar alinhado com a metodologia indicada pela portaria normativa 78, que é a nossa política de gestão de risco do MPU, a gente, então, vai estudar aqui, vai conhecer o processo de gestão de risco, tendo como base o mesmo processo indicado na NBR 31000. Bem, a primeira etapa do processo de gestão de riscos é uma etapa transversal, uma etapa que tem que ser feita durante todo o processo de gestão de riscos, que é a comunicação e consulta. Então, quando eu estabelecer o meu contexto relacionado àquele objeto na qual eu estou promovendo gestão de risco, né? Quando eu estabelecer a identificação de riscos, fazer análise de riscos, fazer avaliação de riscos, tratamento de riscos, ou seja, em cada uma dessas etapas eu preciso me comunicar e consultar as partes interessadas relacionadas aos conhecimentos, às informações que cada uma delas tem em cada uma dessas fases do processo de gestão de riscos. As partes interessadas, como a gente viu lá na unidade 1, são todas aquelas pessoas e organizações que podem afetar o meu processo de gestão de risco ou serem afetadas pelo meu processo de gestão de riscos. Então, é muito importante, já que eu preciso dispor de informações de boa qualidade e em boa quantidade, que a todo tempo que eu promovo a gestão de risco, eu faça a comunicação e consulta. Tratando agora das etapas, né, que são mais verticais mesmo, que são etapas efetivas do processo de gestão de riscos mesmo, nós temos a fase do estabelecimento do contexto. Nessa primeira fase executiva mesmo do processo de gestão de riscos, é necessário que a gente levante qual é o ambiente interno e o meu ambiente externo relacionado àquele objeto que eu estou implementando de gestão de risco e aos objetivos relacionados àquele objeto de gestão de riscos. Preciso levantar as minhas forças e fraquezas, que são situações relacionadas ao meu ambiente interno, ou seja, o que eu tenho na minha corporação, na minha instituição que pode ajudar ou atrapalhar a consecução do meu objetivo, onde eu estou, né, em que eu estou aplicando o processo de gestão de riscos. Também vou avaliar o meu ambiente externo, tudo relacionado às minhas oportunidades e as ameaças ao atingimento dos meus objetivos. E nós vamos, agora mais à frente, apresentar uma ferramenta que é a matriz SWOT, que nos apoia. A gente vai explicar de maneira geral como ela funciona aqui, mas também no nosso texto em PDF fica bem claro como preenchê-la e como utilizá-la como base para cumprir a primeira etapa lá, vertical, do nosso processo de gestão de riscos, que é o estabelecimento do contexto. Como nós falamos, né, quando a gente trata do nosso contexto da organização, em que a gente vai fazer gestão de riscos no objeto e nos objetivos daquele objeto, um dos passos importantes é a gente entender e verificar e levantar como está a nossa organização, ou seja, internamente, o que nós temos que nos ajuda e que nos atrapalha? Quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, né, que vão interferir diretamente na consecução daquele objetivo? Então, nós usamos muito lá no nosso texto em PDF um exemplo que é simples de entendimento e foi escolhido justamente por essa questão de ser simples de entender, que o nosso objeto, a nossa atividade, seria a segurança das instalações do nosso prédio, né? E que o risco ou evento de risco que a gente escolheu seja o risco de incêndio. Então, quando eu vou estabelecer o contexto relacionado à minha organização, no que tange, por exemplo, a segurança de instalações e principalmente relacionado àquele risco de incêndio das minhas instalações, eu preciso levantar quais são as forças, quais são as fraquezas que eu tenho na minha organização. Então, por exemplo, quando eu vou levantar quais as forças, ou seja, o que eu tenho na minha instituição que vai me apoiar, vai me ajudar a prevenir e a combater incêndio, né, uma possibilidade de incêndio num prédio nosso do MP DFT. Nós temos aí
são exemplos, né, de forças que uma organização possui em relação ao risco de incêndio. O sistema de controle de incêndio e pânico, o serviço de brigada, qualquer tipo de apoio, normas que tratam a respeito desse assunto a manutenção predial, as rotas de evacuação bem sinalizadas, um plano de evacuação e aí vai. Todas essas podem ser consideradas forças que nos apoiam no que diz respeito a prevenir e a contingenciar um risco de incêndio, que é o nosso exemplo aqui, e podem ser usados aqui como um bom exemplo. No que diz respeito à fraqueza, ou seja, o que falta, o que existe de carência, de problemas dentro da minha organização que podem prejudicar o atingimento daquele objetivo, que é a garantia e segurança das instalações, no que diz respeito ao risco de incêndio. Nós sempre teremos como fraquezas o oposto que nós temos como força. Então, se na nossa instituição, na nossa instalação, nós não temos sistema de controle de incêndio e pânico, ou seja, a ausência do sistema de controle de incêndio e pânico, ou um sistema de controle de incêndio e pânico desatualizado, defasado, a ausência de brigadistas ou de um serviço de brigada de incêndio, falta de treinamento, uma eventual falta de treinamento, de evacuação, ou seja, uma edificação que tenha problemas dessa natureza, já que dizem respeito à organização, diz respeito à minha instituição, podem ser classificados como fraquezas. Tratando do ambiente externo, ou seja, tudo aquilo que ajuda e atrapalha a minha organização, mas está fora da minha organização, no que diz respeito, por exemplo, ao risco de incêndio, que a gente está usando como exemplo, nós temos como oportunidade o quê? O apoio, a disponibilidade do Corpo de Bombeiros, uma eventual unidade do Corpo de Bombeiros instalada nas proximidades do prédio, as vias de acesso, de fácil acesso ou adequadas para que o apoio chegue a tempo ou chegue oportunamente para nos apoiar numa situação de incêndio. Em relação ao contrário, relativo aqui ao ambiente externo, as ameaças, o que a gente pode ter em relação a ameaças? Por exemplo, diminuição do contingente ou do efetivo do Corpo de Bombeiros, da unidade que fique próxima ao nosso prédio. Se eventualmente não tiver uma unidade de bombeiro próxima ou tiver dificuldades de acionamento em relação a essa unidade de bombeiro, é um exemplo claro, são exemplos claros de ameaças. Isso aqui é só um exemplo rápido, porque nós vamos verificar que quando se trata da unidade 3, o exercício previsto para os senhores nessa unidade é definido em relação ao processo de trabalho que os senhores executam no dia a dia, os senhores vão elencar lá uma atividade, ou seja, um objeto. Dessa atividade, naturalmente, vários riscos podem acometê-la, não é verdade? Vocês vão escolher um risco e desse risco os senhores vão levantar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que afetam essa atividade e principalmente tem relação com esse risco que os senhores escolheram para fazer o processo de gestão de riscos durante o nosso treinamento. Então, explico o uso dessa ferramenta, porque ela vai ser, além de ser muito útil e ser uma ferramenta que pode ser utilizada para apoiar no estabelecimento do contexto, que é aquela primeira etapa vertical lá do processo de gestão de riscos, os senhores também vão trabalhar essa ferramenta como exercício da unidade 3. Falando então, encerrando lá o que a gente conversou agora a respeito do estabelecimento do contexto, a gente passa para uma próxima etapa relativa ao processo de gestão de riscos, que é a fase da identificação de riscos, né? Levantado o contexto, ou seja, nós conhecemos, levantamos com cuidado todos os aspectos relacionados ao contexto da minha instituição, no que diz respeito àquele risco, àquela atividade que eu estou tratando os riscos dela. A gente precisa então começar ao que a gente chama o processo de avaliação de riscos. O processo de avaliação de riscos está confinado aqui, está dentro desse quadro mais esverdeado e compreende a identificação, a análise e a avaliação de riscos. Então, agora vamos falar sobre a identificação de riscos. Nessa fase, nós vamos levantar todos aqueles eventos de risco. Aí eu abro um parênteses para dizer que quando os senhores ouvirem se falar de eventos de risco, eles são praticamente sinônimos de riscos mesmo, né? Então, nessa fase nós vamos levantar, nós vamos identificar, nós vamos listar todos os riscos relacionados àquele objeto que a gente está implementando de gestão de riscos. Então, todo tipo de fonte, todo tipo de evento de risco que a gente consiga levantar a respeito daquela atividade, daquele objeto, é o momento da gente elencar aqui nessa etapa de identificação de riscos.
Nós vamos utilizar, mais à frente vocês vão ver um formulário para colocar em prática cada uma dessas etapas, além da própria matriz SWOT que a gente falou agorinha, e a gente vai ver que, em relação a cada atividade que a gente escolher como objeto da gestão de riscos, vários riscos vão acometer aquela atividade, né? Podem acometer aquela atividade. Então, nessa etapa de identificação de riscos, a gente vai fazer uma lista mais abrangente possível de todos aqueles eventos de risco que podem afetar aquela atividade. Nós usamos como exemplo a atividade de segurança das instalações aqui do Ministério Público e que naturalmente pode afetar essa atividade, esse objeto, diversos riscos. Nós falamos de um risco, por exemplo, agorinha, que foi o risco de incêndio. Mas também é necessário, nessa fase de identificação de riscos, nós elencarmos todas as causas que podem levar àquele risco ou as causas que podem levar a cada um dos riscos identificados. Então, se a gente fosse falar aqui, continuar falando do risco de incêndio, nós precisaríamos levantar, nessa etapa, tudo aquilo que pode causar um incêndio. Um ato criminoso, um curto-circuito, uma descarga elétrica oriunda de um raio, enfim, todas as causas que podem originar um incêndio nas instalações. Também é o momento de nós levantarmos todas as consequências ou os impactos relativos a cada um dos riscos. Por exemplo, se nós fôssemos falar do risco de incêndio nas instalações, quais seriam as consequências? Queima de processos, perdas humanas, danos materiais, danos patrimoniais, enfim. É necessário que, em relação a cada um dos riscos que a gente identifique, né, relativo àquela atividade que é o objeto do nosso processo de gestão de riscos, é muito necessário e é necessário que a gente elenque todas as consequências que a gente consiga levantar em relação àquele risco, caso ele ocorra. A gente também tem que identificar quais são os controles existentes na organização, enfim, o que nós temos de controles, né? O que nós temos de sistemas, protocolos, normas, qualquer tipo de medida, quais são as medidas que nós temos existentes na nossa instituição a respeito daquele risco. Se a gente fosse falar de novo aqui do risco de incêndio, que medidas que nós temos para prevenir o incêndio na nossa edificação, que medidas nós temos para contingenciar, ou seja, para diminuir o efeito, o impacto de um risco de incêndio caso ele venha a ocorrer. Então, vocês vão ver no texto em PDF da unidade muitos detalhes a respeito de como é que se processa essa etapa ou essa fase da identificação de riscos. A intenção aqui da videoaula é apenas ter um panorama geral de cada uma dessas etapas. Assim como na etapa de estabelecimento do contexto, a gente pode lançar mão de ferramentas e técnicas, né, para nos apoiar a estabelecer cada uma daquelas etapas. Lá na etapa do estabelecimento do contexto, nós, por exemplo, empregamos uma ferramenta, uma técnica, que foi a matriz SWOT, onde nos apoiou a estabelecer qual é o meu ambiente interno, qual é o meu ambiente externo relacionado àquele risco, àquela atividade que eu estou promovendo gestão de riscos, não é verdade? Vamos usar aqui o exemplo de uma outra ferramenta, que é o Bullseye, ou a borboleta, né? Técnica borboleta, que nos apoia a fazer literalmente, nos apoia a desenvolver a etapa de identificação de riscos. A gente verifica, por exemplo, aqui nesse desenho, né, desenho da borboleta aqui, que mais ao centro nós temos um círculo vermelho lá o evento de risco, ou seja, ela nos apoia a identificar em relação àquela atividade que nós estamos fazendo no processo de gestão de risco, qual é o evento de risco. Então, por exemplo, nós elencamos lá no nosso exemplo que o nosso evento de risco é o risco de incêndio. Então, nosso risco, a gente já definiu o risco de incêndio. A gente falou que na etapa de identificação de riscos, nós levantamos lá todas as causas e consequências relacionadas a cada um dos riscos, não é verdade? Então essa borboleta, essa técnica, também nos apoia a identificar todas as causas. Vocês estão vendo aqui? No nosso caso aqui, como exemplo, nós trouxemos aqui como causa 1. Causa 1 em relação àquele risco de incêndio, curto ou curto-circuito, né? Do outro lado da borboleta, na direita da tela dos senhores, nós vamos ter lá a coluna relacionada às consequências, né? No nosso exemplo aqui, a gente colocou como consequência 1, queima de processo, ou seja, nosso risco que está no círculo vermelho é o risco de incêndio, a nossa causa 1 aqui no quadrado azul é um curto-circuito, lá do outro lado nós temos todas as consequências, né, no desenho da borboleta, elencamos aqui a título de exemplo
o risco de, a consequência, como consequência, a queima de processos dentro da instituição. E aí, essa ferramenta também nos possibilita lançar em relação a cada uma das causas, em relação a cada uma das consequências, quais são as minhas medidas de controle. Vocês estão vendo? No caso aqui, para atacar, para fazer frente às causas, nós temos aqui as medidas que a gente chama de preventivas. São as medidas que vão nos ajudar a evitar que aquele risco, no nosso caso, o risco de incêndio aconteça. Do outro lado, nós temos as medidas de mitigação ou de contingenciamento, ou seja, quais são aquelas medidas que nós vamos adotar que, caso o risco aconteça, vão diminuir o impacto daquela consequência. Então, essa ferramenta é uma ferramenta realmente muito interessante e aqui no nosso exemplo, a gente trouxe aqui a respeito ou com relação à causa curto-circuito, nós trouxemos aqui duas medidas preventivas, dois exemplos de medidas preventivas relacionadas a essa causa. Manutenção da rede elétrica, ou seja, à medida que nós implementemos essas medidas aqui de manutenção da nossa rede elétrica, automaticamente a probabilidade de um curto-circuito acontecer reduz sensivelmente ou reduz de alguma maneira. Outra medida preventiva que a gente elencou aqui são as vistorias periódicas, que a gente vai conseguir identificar então quais são os problemas, qual é o mau uso eventual que tem da rede e, naturalmente, evitar ou auxiliar a instituição a evitar o risco de curto-circuito. Do outro lado da borboleta, nós temos lá, em relação às medidas de mitigação, nessa espécie de losango verde, nós temos lá como medidas de mitigação ou de contingência, ou seja, medidas que vão, mesmo com o risco acontecendo, diminuir a consequência ou impacto deles. Nós elencamos ali, por exemplo, no caso daquela consequência que é queima de processos, nós colocamos que o que pode reduzir aquele impacto lá? Brigada, né? Se a gente tem brigada de incêndio no prédio, a gente consegue levantar, verificar o incêndio já no seu começo e consegue atacar esse incêndio de maneira mais apropriada antes que ele se alastre, que ele ganhe grandes dimensões e queime realmente muitos processos. Outro exemplo muito claro de uma medida que vai servir para mitigação e que também poderia ser até encarado como uma medida preventiva é o PJE, é o nosso processo judicial eletrônico. Então, à medida que a gente tem um processo judicial eletrônico implantado, ou a digitalização de processos implantados numa organização, é claro que o efeito, né, de um incêndio em processos vai diminuir sensivelmente, porque nós temos lá, ou no caso de digitalização dos processos, um backup eletrônico do assunto, então o impacto vai ser muito pequeno de um eventual queima de processos, ou se o processo judicial eletrônico já está implantado, queimar processos judiciais eventualmente existentes na instituição fisicamente, não vai ter o mesmo impacto se eles também estão tramitando ou existem lá no nosso sistema eletrônico do PJE. Então, esse é mais um exemplo de ferramenta que a gente traz aqui na nossa videoaula, nesse caso, a Boltai, que serve para ser empregada na fase de identificação de riscos, ok? Tanto essa ferramenta, essa técnica Boltai, quanto a matriz SWOT, e assim também uma planilha de gestão de riscos adaptada de uma técnica chamada FEMEA, que nós vamos estudar, são técnicas ou ferramentas indicadas numa outra ISO, numa outra NBR ISO, que é a NBR ISO 31010. Ela traz mais de 20 ferramentas que podem servir de apoio para colocar em prática cada uma das fases do processo de gestão de riscos. Nós trouxemos aqui na nossa videoaula exemplos de duas ferramentas e no nosso texto em PDF referente aqui à unidade 3, nós vamos ter mais detalhes a respeito do uso dessas técnicas e vai nos auxiliar bastante a conseguir desenvolver o processo de gestão de riscos com o uso de ferramentas, ok? Na fase seguinte, na fase de análise de riscos, eu vou calcular, vou levantar qual a probabilidade do meu risco acontecer e qual é a consequência daquele risco. Multiplicando o nível de probabilidade encontrado pelo nível de consequência encontrado, nós vamos ter o número de risco bruto, ou nível de risco bruto, ou o nível de risco que a gente considera como risco inerente. Aquele nível de risco que a gente calculou sem levar em consideração o nível de eficácia dos controles existentes na organização. Esse passo a passo está muito bem fundamentado, muito bem trabalhado no nosso texto da unidade 3, lá na plataforma Moodle.
A gente vai ver, tanto aqui como abordando e vendo lá o texto nosso em PDF, que nessa fase de análise de risco eu vou precisar lançar mão dos parâmetros de risco, os critérios de riscos que a organização aprovou lá na política de gestão de riscos ou um plano de gestão de riscos, que geralmente é elaborada na etapa de concepção da estrutura. Lembra, na unidade anterior nós falamos sobre como é feita uma estrutura de gestão de risco da organização. Então, nessa etapa da concepção da estrutura, do planejamento da estrutura, é necessário que a organização, então, defina, aprove todos os parâmetros de risco que precisarão ser utilizados aqui na fase de análise de riscos. Na fase de avaliação de riscos, eu vou medir o meu risco. Então, com base em todos os parâmetros, os levantamentos que eu fiz na fase de análise de riscos, eu vou ter, então, meu número de risco inerente. Na fase de análise de riscos, eu também, lá na fase anterior, também vou calcular o meu nível de risco residual, ou seja, qual o nível de risco que eu vou ter em relação àquele risco, depois de considerado o nível de eficácia dos controles, ou seja, eu vou ter literalmente ali a definição de qual é o meu nível de risco atual em relativo àquele risco que eu estou promovendo o processo de gestão de riscos nele. E eu vou comparar esse risco encontrado, esse nível de risco residual encontrado na fase de análise de risco, aos parâmetros definidos pela organização. Vou lançar mão, inclusive, de um parâmetro ou um critério de risco chamado de matriz de apetite a riscos. Então, nessa fase de avaliação de riscos, eu vou verificar se o meu nível de risco residual, ou seja, o nível de risco que eu tenho, levando em consideração os controles que eu já tenho na minha organização, se esse nível de risco residual é compatível com o meu nível de apetite a riscos. Né? Se avaliado que o meu nível de risco está dentro do meu apetite para riscos, ou seja, está no nível aceitável, o nível de risco que eu considero aceitável para prosseguir naquela atividade ou naquele objeto, eu entendo que não é o caso de promover a etapa seguinte de tratamento de riscos. Mas identificado que o nível de risco, nessa fase de avaliação de riscos, é tido como nível de risco que eu classifico como inaceitável dentro do apetite para risco da minha organização, eu verifico então, e nessa etapa de avaliação de riscos, eu defino qual é a prioridade de tratamento desse risco e passo para a etapa seguinte, que é a etapa de tratamento de riscos, quando eu vou levantar e verificar, dentre as minhas várias opções de tratamento de riscos, as opções de tratamento de risco estão bem definidas no nosso texto lá em PDF, na plataforma Moodle. Então eu vou definir aqui quais são as medidas de tratamento, quais as opções de tratamento mais adequadas para diminuir aquele nível de risco que antes era inaceitável, né, tentando conduzir então esse nível de risco para o nível aceitável dentro do apetite para risco da minha organização. Então, promovido o tratamento de riscos em cima desses riscos encontrados relacionados ao meu objeto, na qual estou promovendo gestão de riscos, eu preciso fazer o monitoramento e análise crítica daquele risco, de todas as circunstâncias relacionadas àquele risco, porque muitas vezes eu encontro um nível de risco que não seja aceitável, promovo o tratamento de risco, mas as coisas na organização, no ambiente interno, no ambiente externo, podem mudar. Então, por isso que, ao tempo todo, eu preciso também fazer monitoramento e análise crítica, porque se muda o meu contexto, ou surgem novos riscos, surgem novas fontes de risco, e aí eu vou ter uma nova situação de análise de risco com base nas novas informações, eu posso identificar na avaliação de risco que aquele nível de risco, comparando com meus critérios de risco, não são aceitáveis, e eu preciso então promover novos tratamentos. Então, como gestão de risco é muito dinâmica, um dos princípios da gestão de risco é que ela é dinâmica, ou seja, o tempo todo o cenário muda e essa mudança de cenário pode interferir no meu risco, no meu nível de risco. É importante, então, que eu promova o monitoramento e análise crítica todo o tempo. Então, senhores, nós encerramos aqui essa explicação geral a respeito do processo de gestão de riscos, escolhido aqui para ser o modelo que a gente está abordando aqui na nossa sessão de treinamento. Importante que os senhores se debrucem, consultem bem o passo a passo de cada uma dessas etapas no nosso texto lá da plataforma Moodle. E na próxima unidade nós vamos explicar de maneira muito pormenorizada como conduzir essas etapas de gestão do processo de gestão de risco que a gente está estudando aqui para um formulário, uma planilha de gestão de riscos, né? Esse formulário, planilha que nós vamos estudar, é uma técnica de gestão de riscos que está preconizada, é um modelo preconizado, uma técnica preconizada numa outra NBR ISO, que é bom que os senhores, enfim, trago aqui essa informação, que é bom que os senhores consultem, é muito válido, porque vai aumentar o nosso aprendizado
relativo à gestão de riscos, que é a NBR ISO 31010. Ela traz mais de 20 técnicas ou ferramentas a respeito de gestão de risco que podem ser implementadas nas várias etapas de gestão de risco. Esse formulário, planilha de gestão de risco, que nós vamos trabalhar na próxima unidade, ela é mais abrangente, ela compreende todas as etapas de gestão de risco alocadas, né, em forma de formulário, quando a gente vai conseguir identificar cada uma dessas etapas e colocá-las no papel efetivamente, num sisteminha, se a gente tiver um sisteminha disponível, em forma de dados mesmo, para chegar às conclusões de quais níveis de risco são aceitáveis e inaceitáveis e como promover gestão de riscos ou tratamento, como promover tratamento de riscos, mais propriamente dito, em cima de cada um desses riscos. Então, a planilha que a gente vai utilizar na próxima aula também é uma espécie de técnica ou ferramenta preconizada na NBR ISO 31010 adaptada para a nossa realidade e vai ser muito útil porque a gente vai conseguir colocar em prática o processo de gestão de riscos usando essa ferramenta.